dar as boas-vindas a vocês, agradecer a presença, porque esse círculo só é possível quando as partes aceitam o convite. Ele é um trabalho voluntário e a gente está aqui para trabalhar o autoconhecimento, o fortalecimento de vínculos e a resolução do conflito que gerou essa ocorrência, que chegou até o fórum. Um dos símbolos da sensibilidade feminina, o batom hoje é marca registrada dessa assistente social. Por 17 anos, ela foi impedida de cuidar da própria aparência. Eu sempre achava muito bonito, mas às vezes que eu tentei usar, ele dizia que não ficava bonito, não era legal. E aí eu não usava. Se eu quisesse fazer a minha unha, pintar minha unha, eu tinha que pedir para ele se podia, se ele me dava dinheiro. A minha vaidade, assim, enquanto mulher, ia se indo, né? Não existia. A história profissional da jovem se mistura com a vida pessoal e teve um final surpreendente. No serviço social, ela foi designada justamente a trabalhar no resgate da autoestima de mulheres, mas ela própria era uma vítima. Era o empoderamento das mulheres, para que elas pudessem se fortalecer, se reconhecer enquanto pessoa, administrar suas próprias contas, administrar os seus afazeres, mas sempre na linha do respeito, mas se respeitando. Só que eu chegava em casa e não fazia nada daquilo que eu dizia para elas fazer. Com isso veio a separação. O contato com o ex-marido era apenas para tratar da filha, mas foi depois de quase um ano que o mais grave aconteceu. Eu fui promover um encontro íntimo, né, na minha casa com uma outra pessoa que eu tinha a intenção de me relacionar. Claro que ele não sabia. E quando ele chegou lá, ele ficou completamente transtornado, arrombou a porta da casa, quebrou muitas coisas dentro de casa, agrediu fisicamente a pessoa, agrediu assim de deixar desmaiado no chão. Ela foi convidada a participar do Círculo da Paz, passou por todas as etapas. Mais que isso, se tornou uma das facilitadoras, incentivando o diálogo entre as partes envolvidas em casos de violência doméstica. A audiência final com o ex-marido veio depois disso e colocou os conhecimentos da assistente social à prova. A gente terminou a audiência e no momento que ele foi a cumprimentar meu advogado, né, apertou a mão dele, agradeceu que ficou acordado. E quando ele foi apertar minha mão, aí eu abri os braços e a gente se abraçou e aí ficamos 2 horas no corredor, né, do fórum, conversando sobre o que tinha acontecido, falando o quanto a gente teve esse sofrimento nesse período, o quanto a gente aprendeu com ele. A cidade de Novo Hamburgo foi a primeira das comarcas do interior do estado a usar a justiça restaurativa nos conflitos que envolvem a violência doméstica e familiar. A metodologia utilizada é chamada Círculo da Paz e visa trazer o empoderamento das pessoas. O importante da justiça restaurativa é isso, é fortalecer a comunidade, então para que demandas até, inclusive, evitem de ser judicializadas. Então, se a pessoa no CRAS procura um atendimento na rede pública do município e aquela pessoa que recebeu o treinamento aqui em justiça restaurativa, ela consegue identificar essa situação em que é possível aplicar, então esse procedimento muitas vezes é feito na própria rede, né? Não chega a ser judicializado. Foi assim com esse casal. As mãos que hoje estão dadas quase se separaram. Com 3 anos de união, as brigas começaram a ser constantes e se agravaram. As discussões do verbal passaram para a agressão física, né? Primeiramente eu, né, que eu sou bem estressada, bem ciumenta, então eu com empurrões e coisa agredi ele e ele nada mais fez do que se defender, né? Fiquei bem abalado, né? Fiquei sofrendo mais ainda do que eu já estava, né? Pelo fato da perda dela, da ausência dela que estava naquele momento, né? Fiquei bem triste. O que me aliviou mais foi quando ela me ligou, né? Dizendo que tinha feito uma coisa que já estava arrependida. Então eu sei que aquilo não foi de coração dela, né?
Ao aceitarem o convite feito pela equipe do foro, eles já passaram por 2 etapas do Círculo da Paz e conseguiram se conciliar. Nesse círculo, a gente está aprendendo muito antes de dizer um não ou antes de impor a sua opinião, porque a gente sempre acha que está certo, né? A gente aprende a ouvir e conversar. Eu, de uma certa forma, eu já sei dessa minha insegurança, né? Principalmente no relacionamento afetivo. Eu estou conseguindo trabalhar, eu estou me autoconhecendo, que essa insegurança eu consigo trabalhar ela, né? Eu consigo segurar um pouco mais esse ímpeto, né? De sempre achar que a pessoa está fazendo algo errado, ou de sempre achar que a pessoa está indo em busca de outra pessoa. Cada um tem o momento da palavra. Então, não é um conjunto de conversas onde todo mundo fala. Cada um tem seu momento certo. E isso a gente está levando para o nosso lar, né? Em 2015, foram implantadas 12 unidades de referência em justiça restaurativa. A previsão é de que até dezembro deste ano, mais 8 sejam criadas. O Círculo da Paz pode ser aplicado em vários casos, além da violência doméstica e familiar. O Foro de Novo Hamburgo conta com 10 facilitadores. São servidores de diversas entidades que participam voluntariamente do programa. O objetivo é fazer as partes entenderem as horas de falar e de ouvir. Porque elas são chamadas, convidadas a sentar, dialogar, escutar e juntas construir, então, uma solução. Então, elas não delegam para um terceiro, que seria o Estado, a solução para aquele problema. Elas constroem, com o diálogo, com a escuta, constroem o que seria melhor, o que é possível fazer para resolver aquela situação de conflito. Então, isso é muito importante, é isso que causa a paz social, porque uma sentença que um juiz prolatar dificilmente vai transformar a vida das pessoas se elas não sentarem, dialogarem e resolverem seus problemas. E as mulheres que estão, né, acessando essa matéria, que elas possam se reconhecer enquanto sujeitas de direitos, pessoas singulares, que devem e precisam se respeitar, para ter o respeito das outras pessoas.